Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar com vocês aqui em mais um programa Saúde e Espiritualidade Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e nós estamos realizando uma sequência de programas para abordar a terapia complementar espírita, que envolve todas as medidas que a doutrina espírita vem nos oferecer para nos auxiliar no nosso equilíbrio íntimo, equilíbrio espiritual e que, consequentemente, acaba gerando também o equilíbrio físico, permitindo com que a gente possa tanto prevenir as nossas doenças, quanto auxiliar no tratamento que nós recebemos oferecido pela medicina terrena. No último programa em que nós abordamos essa questão, foi um programa que foi realizado ao vivo, em que tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o passe. Nós introduzimos um assunto que foi os chakras, muito conhecido como chakras ou centros de força, e qual a importância disso em relação à nossa saúde e o que isso tem a ver com o passe. O conceito dos chakras, ele é um conceito milenar, ele não é um conceito espírita, não foi originário da doutrina espírita, ele é um conceito que existe em outras filosofias, religiões, mas na doutrina espírita esse conceito ele tem uma importância bastante grande. E a literatura espírita que aborda de uma maneira mais profunda essa questão são as obras de André Luiz, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. André Luiz trouxe aí uma coleção, A Vida no Mundo Espiritual, de 16 obras, e em que ele vai abordar de uma maneira mais profunda esses centros de força. O que são esses centros de força? Antes que a gente fale deles, é importante que a gente volte a um ponto anterior, um conceito básico, importante dentro da doutrina espírita, que é a nossa constituição, do que nós somos formados, o que nós somos verdadeiramente. Então, a doutrina espírita nos ensina que nós encarnados, que estamos aqui na Terra, nós somos um ser trino, ou seja, nós somos formados por 3 partes. A nossa essência, a fonte da nossa inteligência, das nossas emoções, dos sentimentos, que é a nossa alma, é o espírito. Isso é o que nós somos verdadeiramente. Além do espírito, da alma, nós temos aqui o corpo físico, que é esse corpo que nós nos conduzimos neste planeta, é o corpo que nós teremos de uma maneira transitória enquanto nós estivermos aqui encarnados. Como o corpo físico é uma estrutura muito densa, muito grosseira, diante da alma, diante do espírito, que é algo muito sutil, muito leve, muito etéreo, a gente precisa de um corpo intermediário que faça essa mediação entre a alma e o corpo físico, para que o comando da alma, que somos nós essencialmente, chegue ao corpo físico, para que o nosso corpo obedeça os comandos que a alma tem, para que coordene aquele corpo ao qual ela está ocupando durante o período da encarnação, durante o período que nós estamos vivendo aqui na Terra. Esse corpo intermediário, Allan Kardec denominou de perispírito, e ele é uma estrutura extremamente importante para que a gente possa entender essa questão que nós estaremos estudando hoje. O perispírito, também chamado por André Luiz de corpo espiritual, ele é uma estrutura bastante complexa que nós não entraremos aos detalhes aqui, mas ele é uma estrutura que tem várias partes, mas o que nos cabe conversar um pouco hoje aqui é sobre os centros de força, sobre os chakras. O que são esses centros de força? Então, eles são pontos no corpo espiritual, no perispírito, que permitem a comunicação da alma com o perispírito. E aí, para que então o perispírito possa se comunicar com o corpo físico. Então, será esses pontos intermediários do corpo físico, do corpo perispiritual. O corpo perispiritual, ou perispírito, ele apresenta uma constituição muito semelhante à nossa, do corpo físico. Então, do mesmo jeito que o nosso corpo físico tem essa forma, então nós temos a cabeça, os braços, os membros, braços, pernas, o tronco,
o perispírito também vai ter essa mesma formação. Nós temos os nossos órgãos que compõem o nosso corpo físico, coração, pulmão, estômago, intestino, fígado, rim. No perispírito também existem esses mesmos órgãos. Então, é como se fosse o corpo físico uma cópia do perispírito. Então, eles vão ter uma semelhança muito grande. Então, esses centros de força, eles vão ter uma importância muito grande, por quê? Porque em cada ponto em que eles estarão localizados, eles estarão responsáveis por comandar determinadas áreas do perispírito, fazendo com que os órgãos, por exemplo, que as células que compõem esse perispírito, né, elas funcionem de uma maneira adequada. Então, por exemplo, como é que uma célula do perispírito sabe que ela tem que formar ali o rim, a outra o fígado, a outra o osso, a outra o cérebro, a outra o coração? É através desses centros de força que ela estará fazendo isso. Então, eles vão ter uma importância muito grande para comandar, então, para passar esse comando da alma ou do espírito para o perispírito. E aí, então, o perispírito, uma vez que recebe esse comando através dos centros de força, ele se comunica com o corpo físico. A ligação do perispírito com o corpo físico, ela é extremamente próxima. Cada célula do nosso corpo está ligada ao nosso perispírito e através de cada célula é que vai chegar esse comando que o perispírito vai estar recebendo e enviando para o nosso corpo físico. Isso é muito importante que a gente entenda, por quê? Porque isso mostra para nós a grande importância do que nós trazemos na nossa intimidade, dos pensamentos que nós cultivamos, dos sentimentos que nós cultivamos, porque isso será transmitido de alguma forma, sai lá da alma, do espírito, passa pelo perispírito através dos centros de força e, consequentemente, vai chegar no corpo físico. Então, se nós trouxermos conosco desajustes em termos emocionais, como, por exemplo, raiva, inveja, ódio, ciúme, se manifestamos o egoísmo de uma maneira importante, o orgulho, a vaidade, todas as condições que sabidamente são deletérias para a nossa mente, para o nosso estado emocional e que nos fazem nos conduzir de uma maneira inadequada perante as leis divinas. Toda vez que a gente alimenta esse tipo de condição dentro de nós, o que a gente acaba provocando? Desequilíbrios nesses centros de força. E aí, eles acabam se desajustando, transmitindo isso ao corpo físico, e o que isso vai gerar ao longo de bastante tempo, ao longo de muitos anos? O adoecimento. Então nós vamos enfraquecendo o corpo físico e permitindo com que ele adoeça, com que ele perca a sua capacidade de controle da alma. E isso reforça para nós a grande importância que a gente tem que ter com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente. E o que isso tudo tem a ver com o passe que a gente estava falando? Porque o passe é uma maneira de nós tentarmos reajustar esses centros de força. Então, quando nós nos encontramos, por exemplo, adoecidos, ou quando nós nos encontramos, por exemplo, num estado emocional alterado, então passando às vezes por um problema, estamos muito ansiosos, muito preocupados, muito tensos, o que acaba acontecendo? A gente desajusta esses centros de força. O passe, ele vai auxiliar a nós ajustarmos esses centros de força, porque o passe, que é um fluido magnético que está sendo transmitido tanto de origem do próprio indivíduo encarnado que aplica o passe, mas também da espiritualidade que está trabalhando ali naquele local e que está também transmitindo as energias. Estas energias que são transmitidas, elas não vão agir diretamente no corpo físico, elas vão agir no perispírito primeiro. Então primeiro elas vão atuar sobre esses centros de força para que depois eles, ao se equilibrarem, transmitam esse comando para as células do nosso corpo físico. E aí a gente consiga ter o nosso reajuste. Existem, se nós procurarmos nas diversas filosofias, religiões que
abordam essa questão dos centros de força, dos chakras, diversas classificações da quantidade de centros de força de chakras que tem. Nós, na doutrina espírita, nos baseamos muito em aquilo que André Luiz nos traz. Isso está principalmente, se vocês tiverem interesse, isso está bastante descrito no livro Evolução em Dois Mundos. E lá André Luiz nos traz a presença de 7 centros de força, ou centros vitais. O primeiro deles é o centro coronário, que se localiza bem no topo da nossa cabeça. Então essa é a região onde ele está localizado. Esse centro ele tem uma importância muito grande porque é como se ele fosse o grande contato da mente, da alma, com o perispírito. Ele permite também a nossa vinculação com os planos superiores e ele também vai ser o supervisor de todos os outros centros que nós temos no nosso corpo físico, no nosso perispírito. Então ele, vamos dizer assim, é o grande comandante. É a sede da mente, é aonde ele vai, então, permitir com que a gente possa estabelecer principalmente o nosso vínculo com a espiritualidade maior, com Deus, com todas, né, as forças superiores da vida. Abaixo dele, e fica bem no centro do nosso cérebro, ali onde se localiza a glândula pineal, o centro cerebral, que é o segundo centro, e ele é muito próximo ao centro coronário, e ele tem muita associação com os sentidos, né, os diversos sentidos que nós temos no nosso corpo, e a motricidade. E ele também é responsável pelo comando de todas as glândulas endócrinas que nós temos no nosso corpo. O que são as glândulas endócrinas? São aquelas glândulas que produzem os hormônios. Então, por exemplo, a glândula da tireoide, as glândulas adrenais que a gente tem em cima dos rins, o próprio pâncreas, que é uma glândula. A gente tem diversas glândulas, as glândulas ovário, por exemplo, na mulher, o testículo no homem. Então, no nosso corpo, ele é formado de inúmeras glândulas, o timo, um monte de glândulas aí que são presentes no nosso corpo, que são produtoras de hormônios, e também as produções hormonais que estão sendo produzidas diretamente no nosso cérebro, lá na hipófise, lá no hipotálamo, que são estruturas importantes na produção de hormônios. Então ele vai estar comandando tudo isso. Abaixo dele, na região do nosso pescoço, está o centro laríngeo, que é responsável, está ligado à respiração e à fonação, ou seja, a fala, a respiração e a fala. Abaixo dele, na região do tórax, ali junto ao coração, está o centro cardíaco, responsável pela nossa emotividade e pela circulação de forças no nosso perispírito. Abaixo dele está o centro esplênico, que é responsável pelo sistema hemático, ou seja, pela formação do nosso sangue e o trabalho todo importante que o sangue tem no nosso organismo. Abaixo dele, na região próximo ali ao umbigo, está o centro gástrico, que está responsável pela digestão e absorção dos alimentos, então ele vai estar comandando toda essa parte dentro do perispírito. E, por fim, na região dos órgãos genitais estará o centro genésico, que é responsável aí pela reprodução, pela modelagem das novas formas e também, não apenas por isso, mas por todos os estímulos criativos que nós desenvolvemos ao longo da nossa existência, como, por exemplo, o trabalho, o próprio capacidade nossa de relacionamento, de vínculo com as pessoas. Isso tem muito a ver com o centro genésico. Então esses são os centros que André Luiz vai nos elencar, cada um então trazendo uma função que, como eu falei para vocês, ela vai ser responsável inicialmente por organizar essa função no perispírito, para que então o perispírito transmita essa função a cada uma das nossas células do corpo físico. Então esse, de uma maneira geral, de um modo bastante simples, é o entendimento que na doutrina espírita nós temos sobre esses centros de força, ou também chamado de chakras, e a importância que eles têm para a nossa vida e para a nossa saúde. E lembrando que eles terão um papel importante quando nós estaremos recebendo um passe
e podendo ser auxiliados desta forma para o equilíbrio não apenas do corpo físico, mas também do nosso perispírito. Um grande abraço a todos vocês, que tenham todos uma ótima semana, que Deus nos abençoe.